Fala, galerinha amiga. Tô um pouco rouco, mas acho que dá pra tocar, né? Dá pra me ouvir legal? Então, como eu já havia dito, né? Eu vou ver se eu consigo consertar minha webcam essa semana, que tá meio corrido, né? Mas por enquanto eu tô deixando o áudio, né? Não é o Dimitri falsificado, né? É o Dimitri legítimo. Então, como eu já havia explicado em outros vídeos anteriores, eu tô essa semana inteira sem imagem, né? Porque eu tô com um problema aqui na minha cam, né? Mas vamos lá. Eu, como você já sabe, nos últimos vídeos eu falei sobre o ego, né? E sobre os fatores desencadeantes do ego, que é o pecado capital, que é a fraqueza da alma, né? A doença, os pecados da alma, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E agora hoje eu estou indo para um outro tipo de linhagem agora. Vou falar agora mais sobre a diabetes, galera. Eu falei que lá atrás, 2, 3 semanas atrás, que eu ia comentar, né, sobre a doença. E essa doença eu tenho, né? Então, não sei se eu comentei no vídeo que eu tinha escrito um livro. Eu escrevi um livro em 2014, lancei um livro, né, aqui em Florianópolis sobre diabetes. E o nome do meu livro é Diabetes, Doenças Psicossomáticas, ou seja, por que eu somatizei a doença, ou seja, como adquiri, convivi e superei. O caminho do autoconhecimento para viver melhor, ok? É sobre diabetes e doenças psicossomáticas. Então, como é que eu poderia traçar e explicar melhor a maneira que eu escrevi o livro, como eu comecei, como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, eu adquiri a doença, diabetes, em 2002, no final da minha faculdade. Eu estava me formando, já tinha formatura já programada, aquela coisa toda, e terminei um relacionamento. O relacionamento já não estava bem, eu tinha muito desgaste, eu estava muito cansado, brigava muito, ou seja, a gente estava muito infantil, o relacionamento não estava bom, e nós terminamos, antes da formatura. Enfim, e coincidentemente, ou não, não sei, mas enfim, em vários fatores que eu posso comentar depois, eu fiquei bastante triste, bastante chateado, aquela coisa toda. E terminei a faculdade. E nesse término, até um pouco antes de terminar a faculdade, eu já tinha somatizado, eu já tinha adquirido diabetes. Então foi uma coisa bastante difícil para mim, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento do que se tratava a doença, não tinha nenhum conhecimento científico, nada, não conhecia nada sobre a doença, nunca vi pessoas assim, eu era totalmente ignorante do que se tratava o diabetes, né? Até entender mais tarde como é que é classificado o diabetes, quantos tipos tem, quais são as consequências, enfim, a gente pode até discutir esse assunto depois. Enfim, então eu adquiri essa doença em final de 2001 para 2002, tá? Emagreci bastante, eu urinei bastante, eu é uma coisa completamente diferente de uma pessoa normal, tá? Se você tem diabetes tipo 1, que é o meu caso, que eu sou diabético insulínico, eu tomo insulina. Então, quando eu somatizei, engatilhei emocionalmente, assim por dizer, a doença, foi muito difícil, porque eu urinava muito, era uma coisa absurda, bebia muita água, tinha muita fome e emagrecia muito, né? Eu até achei que eu tava com ódio, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Enfim, e aí eu percebi, né? Levei mais de 3 meses ou 4 meses para ir no médico para saber o que eu tinha, né? E aí o médico disse, o endocrinologista disse que eu tinha adquirido diabetes. É claro que eles nunca vão explicar por quê, qual o motivo, né? Qual a origem disso aí tudo. Então, é, demorei um certo tempo para escrever um livro, tá? Demorou um certo tempo para maturar a ideia, até para eu também, claro, querer a maturidade, porque eu era uma pessoa bastante revoltada no que tange a doença. Eu tava cagando e andando pra doença, comia de tudo, bebia, eu ia pra festa. Eu tava, como eu falei, eu cagava pra doença, né? Ia nos médicos, mas mesmo indo nos médicos eu cagava pra doença. Enfim, e aí lá para 2014 surgiu essa ideia. Em 2013 eu comecei a escrever o livro, né? E aí em 2014 eu lancei o livro. Então como é que foi o esboço do meu livro, pessoal? Então, eu quis traçar o livro dentro da área que eu achava que a doença, e acho que a minha doença não foi um fator genético, tá? Foi um fator. Eu pesquisei também para saber se de fato a minha doença, a minha família aqui mais próximo, mais afastada, já tinha essa doença. E eles não tinham, a minha família não tinha diabetes, tanto paterna como materna. Então o que aconteceu? Então eu comecei a estudar, comecei a ler várias coisas no que tange
a psicossomatização, se é doença adquirida, se não é, se pode, se existe a possibilidade. E pode. Então, dentro dessa. Primeiro, eu fiz esse crivo, né, da seleção pela parte genética, familiar, e eu vi que não tinha. Então, peraí, se não é genético, então vamos lá, né? E aí, escrevi um livro totalmente focado nessa questão da psicossomatização da doença e a somatização da doença propriamente dito, que é o que eu tenho. Então, eu me baseei meu livro inteiro sobre questões filosóficas, teosóficas, antroposóficas, espirituais, científicas também, pela ciência. Enfim, me baseei em várias coisas, psicologia, várias coisas para tentar entender o meu processo, né, da psicossomatização da doença. Então vamos lá, galera. Hoje eu tenho quase certeza que o meu problema é em virtude das circunstâncias sobre as quais eu não soube lidar com a minha vida, né? E eu abordei o meu livro de uma forma bastante sincera, bastante honesta, sem impor nada. Hoje, porque a doença é minha e a vida é minha, e eu sei muito bem o que está acontecendo com a minha vida e o que aconteceu, né? Para poder me embasar e para poder dar minha opinião. Não no sentido de eu sou mandão ou que eu estou impondo. Não, é a minha vida. Não é um médico que está escrevendo sobre a doença. É o paciente, que sou eu, que estou falando aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu descartei, aquilo que eu estudei para poder embasar o meu livro em cima da diabetes. Beleza? Então, o livro, então, como eu falei, tem o propósito de passar para os leitores um pouco da minha vivência, experiência, né, relacionadas à doença e que cercearam a minha vida. Então, galera, o livro não tem intenção, antes de deixar bem claro, o livro não tem intenção de relatar dados científicos, tá? Dados científicos, como a maioria dos livros de medicina colocam, né? O meu livro é totalmente vivenciado, tá? Mas sim, tem a visão de um observador das doenças, que é aquilo que eu falei. Eu sou observador da doença. O livro é a minha pessoa, é como se fosse uma autobiografia minha, beleza? Não sou formado em medicina, nem tampouco especialista na área endócrina ou psicanalítica, vou deixar bem claro isso. Sou apenas um conhecedor, galera, das minhas limitações, profundo estudioso pela minha vida, tá? Porque eu acredito que as doenças não surgem do acaso e que se as adquirirmos, são porque nos servem de alerta de que algo não está bem dentro de nós e não fora de nós. Eu coloco a doença ou um distúrbio ou um conflito sempre dentro de nós, não fora, né, cara? Então, o relato da minha vida nesse livro é sempre expor com sinceridade, honestidade e transparência sobre diabetes, doenças psicossomáticas e vícios afins, os quais adquiri, vivenciei e superei, tá? O intuito do meu livro, galera, é tentar mostrar às pessoas que têm os mesmos problemas que eu, uma tentativa, talvez, de autorreflexão, cara. Né? Uma tentativa de autorreflexão sobre si mesmo, com um pouco mais de compaixão, não de pena ou revolta, tá bom? O meu intuito mesmo é fazer com que o leitor possa se enxergar com mais amor, tá? E eu demorei para me enxergar com mais amor. Então essa é a ideia, se enxergar com mais amor e que seus processos que desencadearam suas respectivas doenças sejam passíveis de prevenir, curar e ter o melhor controle. Por que não? Né? Então, assim, além disso, eu acho que também isso também tudo que eu estou falando leva, obviamente, o indivíduo a se identificar com suas fraquezas e bloqueios sem pré-julgamento, tá, galera? Porque se você está julgando, o julgamento é infundado. Então você não pode julgar sem ter embasamento. Por isso que eu estou falando. Você nada mais justo do que a própria pessoa relatar a sua experiência. Mas tem que ser sincera mesmo, galera. Não adianta mentir. Ok? Seja sincero com suas fraquezas, com seus limites, com a sua imaturidade, com a sua criancice. E aí, eu acho que é importante isso. Então foi isso. Eu dispus a escrever um livro que, em uma linguagem acessível também, pudesse levar as pessoas às razões internas do seu sofrimento, quanto às suas doenças e a importância do amor para a sua vida. Isso para mim, como eu falei, é bem claro isso. Ok? Então, acredito que não me cabe escrever um livro de autoajuda com fórmulas e 1000 maneiras de ser uma pessoa mais feliz. Sabe assim? Parece aquela propaganda do Neston, né? Invente 1001 de preparar Neston. Não, eu acho que isso é uma babaquice. É um livro para vender. Como se alguém que fosse escrever um livro tivesse uma fórmula pronta de 10 ou 5 fórmulas e indicadores, de fatores de indicador. Ó, use os 10 mandamentos, sabe aquela coisa dos 10 mandamentos? Como é que a pessoa sabe que tem que ser 10? Como é que a pessoa sabe que tem que ser 5? Para você viver melhor com a diabetes e o que você tem que fazer? Gente,
sabe? Não tem essa. Eu não acredito muito nessas coisas de fórmula, entendeu? Então é isso, galera. Eu queria apenas só colocar um depoimento pessoal em vida dos motivos que me adoeceram, as minhas mágoas, tristezas, né? Assim como trazer o motivo das doenças adquiridas, que é o que eu vou focar no meu livro, né? Porque se eu, como eu já falei, eu descartei totalmente a possibilidade da genética, de problema de doença endócrina na família. Então, eu vou embasar o livro inteiro em relação às doenças adquiridas. E a partir das doenças que eu somatizei, eu tenho que trabalhar a parte mental, né? Então, como eu tentei trazer o motivo dessa doença, eu me permiti também mostrar um caminho possível de motivação e mudança, né? Porque senão não adiantaria nada. Eu ia morrer bem rápido e ia pro barco mesmo, né? Então, do ponto de vista pessoal, o caminho da mudança, com certeza, propiciou para mim explorar de forma limpa e sincera um sentido melhor para minha vida. Isso foi crucial para mim. Do ponto de vista, cara, psicológico, social, eu pude pelo menos assim, né, dentro dessa questão psicológica social minha, eu pude constatar as minhas falhas, sem, como é que eu vou dizer, sem me isentar das crendices de uma sociedade pragmática, cerceada de ideias preconcebidas, pré-estabelecidas, sabe? E preconceito de tudo que nos cerca, sabe? Tipo, o que nos cerca? Trabalho, amor, felicidade, ego, sabe? Então eu tive que tentar desmistificar isso, eu tive que me limpar, ok? Dessa questão do ponto de vista psicológico e social de toda uma sociedade, para eu tentar ver onde é que eu me encaixava nisso tudo, entendeu? Então o que eu fiz? Eu separei meu livro em vários capítulos. No capítulo 1, 2 e 3, eu relatei os diversos caminhos pelas quais os males das doenças e os vícios, pessoal, possam estar ligados ao nosso estado de sofrimento interior, que é o meu caso. Então, esse era a ideia do capítulo 1, 2 e 3. E como é que eu vou fazer isso? Então, assim, eu tentei abordar todas as etapas da minha vida com o intuito de analisar, rever e colocar em prática a importância das circunstâncias por mim vividas e que de alguma forma, galera, ficaram no subconsciente, tá? E não no consciente, tá? No subconsciente. E aí o que acontece? Eu tive que buscar os meus bloqueios para enfrentar, né, a doença no hoje e tentar me conscientizar que para aperfeiçoar e reprogramar o meu cérebro dos pensamentos autodestrutivos seria vital, era vital para entender a minha fraqueza, para tentar melhorar meu estilo de vida, entendeu? Então o capítulo 1, 2 e 3 é isso, é tentar trabalhar a parte desde a minha infância, nascimento, a infância, a adolescência e o adulto, que é hoje que eu sou, né? Então eu acho isso extremamente importante de tentar entender a nossa alma, o nosso espírito, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acha, como é que foi feito, como é que você viveu, como é que você pensou, como é que era você na sociedade, como é que era você com a sua família, como é que era você no seu trabalho, como é que era você no colégio, quais eram os seus medos, quais eram as suas barreiras, vários problemas que você teve e tudo que você viveu. Não estou falando da diabetes agora, galera, porque a minha diabetes somatizei depois depois dos 20 anos. Então, você tem que também entender ou ser um pouquinho mais flexível e maleável para pegar o fator causal da questão e não o fator do momento. Não, o que causou não é a somatização em si, é a psicossomatização, é a causa da sua doença. Então, se é a causa, você tem que trabalhar as etapas da sua vida, desde o processo de fecundação, onde você nasceu, né, onde seu pai e sua mãe tiveram a minha pessoa, como foi ou tentar conversar com eles, ou pesquisar, ou ir atrás e a fundo como eu era, né, antes de um ano, até chegar o bebê, até chegar a criancinha, aí depois até a parte da pré-adolescência, da adolescência e do adulto, até chegar ao processo de somatização da doença. Isso para mim é muito importante. Não é à toa que existe terapia terapia regressiva, para você tentar trabalhar traumas, doenças e problemas psicológicos. Isso existe regressão na parte psicanalítica, né? Não é só a linha freudiana que trabalha problemas e traumas, né? Concorda? Então, a gente tem que abrir mais para essa questão. No capítulo 4 do meu livro, já vou conceituar as doenças e sintomas adquiridos. Mas aí vai ser uma coisa mais embasada em uma visão mais científica. Aí vou colocar autores, vou colocar revistas, vou colocar sites, ou seja, tudo que está relacionado à minha doença, para eu poder dar a minha opinião. Entendeu? É a questão mais dessa parte, mais da parte do embasamento científico, para eu poder argumentar dentro da minha própria vivência na busca do autoconhecimento. Beleza?
No capítulo 5 já é o seguinte: eu propor uma busca do meu interior com o intuito de confrontar a minha realidade vivenciada, da realidade a ser vivida, para uma tentativa de melhoria sobre os meus problemas internos e externos. Lembrando que a causa é a raiz da enfermidade. Então, o capítulo 5 é colocar o diagnóstico, ou seja, é isso que eu tenho, é isso que eu vivia, e aí vamos fazer um levantamento e colocar tudo que você tem na sua vida de pontos fortes e fracos. Ok? Você vai botar tudo ali na mesa. Ok? No capítulo 6, que é o último, é como se eu fosse propor ferramentas de ajuda, ferramentas ao invés de fórmulas para a conquista pessoal na luta sobre os males das doenças, vícios e desprazeres. Ou seja, eu tenho que colocar agora ferramentas, agora seria como se fosse um trabalho de faculdade, o plano de ações, é o meu prognóstico. Prognóstico, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho tudo, pesquisou tudo, embasou com teses científicas, com cientistas, com pessoas que entendem da doença, mas eles não te conhecem. Então eu pego o que eu sei sobre o que eu vivi, sobre o meu processo desde lá de criança até hoje, vou pegar embasamentos científicos para poder entender a parte teórica e vou pegar a parte prática e vou colocar as ferramentas sobre aquilo que eu acho, entendeu? Então eu pego tudo isso e associo-os, né, todos esses males meus, associo-os à importância da mudança interior, né? Que para mim o objetivo é esse, é trazer a minha essência, o meio de vida e desfazendo os maus julgamentos existentes em mim, ok? Então é isso, galera. A primeira gravação que eu estou tentando fazer é mais para explicar o objetivo do meu livro, entendeu? Então eu acho, galera, é muito simples. Eu acho que a vida para mim é uma coisa, parece que para todo mundo é complexa e dificílima, mas não é. A vida para mim, ela é um acervo de informações cíclicas, em constante movimento, pessoal. E os assuntos propostos no meu livro são variados, porque isso leva ao homem, que isso me cabe, né, ao autoconhecimento, gente, e a sabedoria pela sensação e percepção das nossas reais necessidades e utilidades durante os percalços de nossa existência, de todo o processo dos meios ao qual interagimos. Isso é essencial, né? Então, assim, o capítulo, esse último, ele tem o intuito de trazer para nós, o cara que está lendo e se identifica com a minha doença, a reflexão da humanização no contexto social, político e econômico. A reflexão é conduzida pela que eu coloquei, e para essa pessoa que está tentando refletir nele, no meu processo, que isso pode ajudar os outros também, é conduzida pela honestidade vivencial da minha experiência, tentando propor a razão com embasamento filosófico, antroposófico, teosófico e espiritual, para entender a nossa vida de maneira integral. Eu tenho muito essa questão fechada dentro de mim. Eu respeito quem discorda, eu respeito muito a opinião dos outros. Mas assim, essa é a minha maneira que eu encarei a minha doença e a maneira que eu estou tentando me ajudar. Entendeu? Trabalhar sempre esses fatores importantes, que é a parte de embasamento filosófico, antroposófico, teosofia e o lado espiritual, para poder entender a minha vida no todo. Porque a doença não está somente numa coisa específica, mas a causa da doença, ela está no todo. Mesmo que a doença no efeito, ou seja, já somatizada no seu corpo funcional, no seu corpo biológico, esteja localizada num determinado órgão. Mas a causa do problema é muito complexa. Se você teve essa somatização, essa doença adquirida e não por fator genético, você tem que entender a causa. E a causa pode ser várias coisas, né? Então é isso, galera. As ferramentas que eu estou falando em relação ao capítulo 6, que eu não sei se eu vou começar por trás, o livro de frente para trás, que o capítulo 6 é o maior, que são as ferramentas, é o plano de ações, são as coisas que eu vou tentar botar positivamente para melhorar minha vida. Então as ferramentas propostas não são impositivas, tá, galera? Vou deixar bem claro isso, hein? As ferramentas que eu estou colocando no capítulo 6 do meu livro, elas não são impositivas, e sim reflexivas e flexíveis, galera, para trazer à tona a realidade do qual vivemos para o que queremos. O que você quer com a sua vida? Quer morrer? Quer se suicidar? Mesmo com o problema que você tenha, vai desistir de viver? É isso? Vai ser revoltado por resto da vida? Vai beber? Vai fumar? Vai sair pra balada e foda-se todo mundo? Porque não é foda-se todo mundo, foda-se você. Que é você que vai morrer, cara. É você que vai se fuder. Concorda? Então assim, o intuito para mim da felicidade, e eu vi isso e demorei muito para enxergar isso em mim, o intuito da felicidade é saber viver a nossa vida com compaixão por nós mesmos, pessoal. E não
e em função de ser uma compaixão por nós mesmos, tentarmos sermos menos, mas menos mesmo, menos julgadores, sabe? Tentar viver com mais doçura, fazer da doença a nossa amiga, cara, e não o nosso peso, o nosso fardo, o seu inimigo, ter nojo da doença, e não se isolar dele, e não ficar inseguro, não combater de frente como se fosse um seu amigo. Ou seja, tudo bem, você tá aqui, eu tô com um problema, a culpa é minha. Quando eu falo culpa, não é que você tem que morrer por isso. Culpa no sentido assim, eu sou responsável por isso que eu gerei. Eu sou responsável pelo que está acontecendo. Esquece os outros, certo? Então, assim, o inimigo para mim, ele nunca está nas doenças em si. O inimigo, e sim está dentro da mente, trazida pela percepção e registros negativos da personalidade que eu possa ter visto em mim e me destruir. Eu acho que pra mim tá fechado. O inimigo não está na doença em si, já alojada no meu corpo, saca? Pra mim ela tá na mente. Eu sou a causa, tá aqui, ó. Eu sou o causador em virtude do meu conflito mental de pensar, sentir coisas totalmente difusas em mim e foi causando uma doença. São registros negativos de conflitos dentro do meu pensar em confronto com meus traços de personalidade totalmente oscilatório que pode ter causado a destruição da regeneração celular. Quer dizer, o câncer também é isso. Se você for falar do câncer, muitas das coisas do câncer é a destruição das células. Agora, por que ocasiona a destruição das células? A medicina não sabe. A medicina acha. Ela vai tratar o câncer como efeito, mas não como causa. Né? Você vai tirar o órgão, você vai fazer uma cirurgia. Mas você não está. Tanto que às vezes tem gente que volta o câncer. Ou volta em outro órgão, em outro lugar. Mas tem câncer de novo. Por quê? Porque a medicina não consegue entender a causa. Não associa o câncer como um fator psicoemocional. E não como um fator só somatizatório. Entendeu? Então eu pelo menos acredito que a ciência ela vai de certa maneira mais tarde ser um pouquinho mais holística. Ela vai ter mais comprovação da importância que tem nós no sistema, nós como um todo no universo, entendeu? Então é isso, galera. Por enquanto esse vídeo teve a intenção de explicar o meu livro dessa maneira e colocar os tópicozinhos daquilo que eu posso colocar, os capítulos, né, de 1 a 6, e como é que foi a maneira que eu encontrei para escrever o meu livro, né? Então, como eu falei, recapitulando, trazer o livro nessa parte das etapas da minha vida, para tentar me entender dentro do processo, certo? Depois busquei a base científica, para fazer uma referência, para poder me embasar e me fundamentar dando meu ponto de vista, para argumentar ou contra-argumentar o lado científico em relação à minha vivência pessoal. Depois tem a questão de colocar já o diagnóstico, aí eu traço o diagnóstico do meu problema, para depois traçar o prognóstico, que é as ferramentas que eu vou propor, podendo ser religioso, podendo ser filosófico, pode ser antroposófico, pode ser teosofia, pode ser autoajuda, pode ser... enfim, é uma série de circunstâncias que eu vi e coloquei, que eu achei que foi importante para minha vida e que está sendo importante para minha vida, né? Então é isso, galera. Já tem mais de 20 minutos de vídeo, tá bom? É para não ficar cansativo. Então vocês vão ver mais lá na frente que eu vou colocar alguns tópicos, vou dizer mais ou menos qual é o capítulo, do que eu tô querendo falar, enfim. É isso aí, galera. Tenham uma boa noite, que agora são 9 horas da noite, tô com fome, vou comer alguma coisa. Então agradeço desde já a paciência de vocês, eu espero que vocês gostem dessa parte que eu vou começar a falar sobre a diabetes, que é uma doença que é a doença que mais cresce no mundo. Ela perde só para o câncer e para a AIDS. É uma doença extremamente grave se a gente não cuidar, e ao mesmo tempo extremamente controlada se você for uma pessoa organizada, se você é uma pessoa centrada, se você fizer o que tiver que fazer direitinho. Não estou dizendo que é fácil lidar com a doença, controlar 24 horas por dia a doença, dependendo se você tem diabetes tipo 1, se você tem diabetes tipo 2, como é que funciona cada um. Não fique preocupado com relação à parte dos detalhes científicos da doença, tá? Depois eu vou colocar o que significa cada uma, a parte do objetivo em si que eu estou querendo colocar no meu livro. Eu só quis... Esse vídeo aqui é só para mostrar um pouquinho de como é que eu me embasei, de como é que eu
segmentei o meu livro, de como eu começando a escrever meu livro, né? E de como eu lancei o meu livro, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês daqui pra frente gostem desses vídeos que falem sobre a diabetes, porque eu sei que muita gente está precisando de ajuda e eu também estou ajudando pessoas. Já participei de reuniões com pessoas que têm o mesmo tipo de processo de diabético que eu, que passou pelos mesmos problemas, chateados, depressivo, revoltado, ansioso, com insônia, com dificuldade, insegurança, medo de morrer, ou achar que vai ficar com problemas de sequela com relação à doença, sabe, de dizer, achar que não vai dar jeito, enfim, é como se fosse um alcoólico anônimo. Você vai nas reuniões, você vai ver como é que funciona, então você vê pessoas com vários problemas. Eu sei que choca, mas ao mesmo tempo que choca, você começa a ver a doença de uma outra maneira, que foi o meu caso, porque eu sei que os efeitos e as consequências da doença é gravíssimo de fato, e eu tenho que encarar isso de verdade, e eu levei tempo para encarar isso de verdade, porque eu brinquei demais, porque achei que é como se fosse uma gripe, uma febre, e não é uma gripe, uma febre, pessoal. A diabetes é uma coisa muito séria, e que ela ferra você aos poucos. É uma doença que te fode aos poucos. Ela não te mata de uma vez só. Não que ela não possa, até pode. Se você pode ter um AVC gravíssimo, pode ter um problema cardíaco e um infarto fulminante, tudo bem, mas geralmente ela te fode aos poucos. Então depois a gente vai explicar melhor por que ela te fode aos poucos. Brincadeira, eu falo palavrão, né? Mas beleza, galera, por enquanto é isso, é só sobre falar do meu livro um pouquinho. E aí a gente comenta aí, como eu sempre gosto de falar no final dos meus vídeos, comenta aí, pergunta coisas pra mim, porque eu não tô vendo ninguém perguntar nada. Não é possível que o assunto não seja interessante, que esse é um assunto gravíssimo, um assunto super importante, e todo mundo que tá passando, passa pelo que eu passei. Então eu já tenho mais de 15 anos com a diabetes somatizada no meu corpo funcional. Então eu posso ser a pessoa, com certeza, pra ferrar você não voa. E ser um cara pra sacanear também não voa. Eu não vou ser destrutivo e não vou desagregar vocês. O meu intuito aqui é agregar, o meu intuito aqui é ajudar vocês a compartilhar os meus sofrimentos emocionais, compartilhar os meus sofrimentos físicos. E tô aqui pra ajudar vocês, cara. Eu tô tentando ser um guia de auxílio, mais nada, pra vocês trocarem uma ideia comigo numa boa, com toda a honestidade possível. Beleza, galera? Então eu vou ficar por aqui, ó. Um grande abraço e a gente volta a se falar. Um grande beijo.